Eu acabei de resgatar essa CLA 200 com cara de abandonada, que eu acredito que esteja no mínimo uns 6 meses sem lavar. E apesar disso, eu acho que eu consigo restaurar o brilho dessa pintura na mão. Um polimento 100% manual, sem máquina e sem produto milagroso. Eu vou ter que entregar esse carro até amanhã à noite e o espaço que eu tenho é a céu aberto. Isso significa que, se tudo der certo, eu vou ter no total umas 8 ou 10 horas, que são os horários de sombra, para fazer tudo. O tratamento da pintura, vidros, plásticos, etc. Então, como eu não tenho margem para erro, eu vou definir uma estratégia aqui e seguir nela. E por que eu decidi fazer isso? Se você prestar atenção, por trás da sujeira dá para ver que ainda tem um pouco de reflexo e tem um defeito mais sério, que eu acho que é o motivo dessa aparência de carro abandonado. São as manchas no verniz. E bom, eu vou tentar de qualquer maneira, e que comece o desafio. Eu lavei o carro 2 vezes para garantir que o que eu tô vendo é defeito mesmo e não sujeira, porque dá para sentir na mão o peso da sujeira. Agora eu tenho certeza que a pintura tá manchada. E mais um detalhe, esse peso da sujeira que eu senti lavando é pura contaminação. A falta de cuidado com esse carro fez com que a sujeira impregnasse pesado no verniz. Mas antes de resolver mais esse problema, eu tenho que exterminar a sujeira pesada dos detalhes. Normalmente essa contaminação é mais leve, e uma forma antiga de detectar ela é colocando um plástico de cigarro no dedo, aí você esfrega na pintura que o barulho vai te mostrar o quão contaminada ela tá. Escuta isso. Mas nesse caso nem precisa de plástico. Se eu coloco o plástico, eu consigo sentir um relevo de tanta contaminação. Bom, o próximo passo é descontaminar isso aqui. A maioria já sabe o que fazer nesse caso, mas deixa eu explicar para quem ainda não sabe. Eu vou precisar de uma clay bar. Essa massinha vai deslizar na pintura com a ajuda de um lubrificante, que pode ser água com algumas gotas de shampoo. Então ela vai capturar toda a contaminação, que basicamente, quando o carro fica sujo e exposto, durante o dia o sol amolece o verniz e permite que as partículas das sujeiras penetrem no verniz. Daí o carro esfria à noite e acaba fixando essas partículas. E assim como na pintura, os vidros também ficam contaminados, mas é um pouco diferente. Aqui, além das marcas de chuva ácida, nos cantos ficam essas crostas impregnadas. E como eu não quero mais mexer com água depois que eu começar a polir, eu já vou descontaminar os vidros. Como os vidros estão bem manchados, estão cheios daquelas marcas d'água, marca de chuva ácida, eu vou usar esse produto aqui. Só que ele é bem perigoso. Ele pode manchar o vidro permanentemente e depois não ter mais como corrigir. Então, eu vou passar rapidinho e vou enxaguar já logo em seguida. E no para-brisa eu não posso passar, porque ele evidencia muito os riscos da palheta. Eu vou passar só ao redor, que é realmente onde está manchado, tem as marcas d'água, né? E aí no final, depois que eu passar o cristalizador, aí eu mostro o resultado, se deu tudo certo ou não. Esse produto é muito forte e para você destruir um vidro aqui com ele é facinho, então esses são os cuidados que eu vou ter que tomar aqui. Afinal, são os vidros de uma Mercedes, né? Primeiro, não deixar esse produto secar no vidro, ou seja, eu tenho que aplicar rápido e enxaguar imediatamente. Segundo, como a maioria dos produtos químicos, ele jamais deve ser aplicado debaixo do sol, porque o calor potencializa a ação do produto e é garantido que vai estragar os vidros. Terceiro, não deixar escorrer diretamente na pintura. Mas se eu puder te dar um conselho sincero, não use esse produto, a não ser que você tenha absoluta certeza do que está fazendo. O aplicador que eu usei é uma esponja 3M, daquelas anti-risco, que é bem menos agressiva que essas verdes de cozinha, e é ótima para tirar a crosta dos cantos dos vidros. Para garantir que nenhum resíduo do produto continuasse agindo nos vidros, eu finalizei lavando tudo com shampoo automotivo e boa. Então, lavagem feita, detalhamento feito, descontaminação dos vidros feito e descontaminação do verniz feita. Agora chegou a hora do grande desafio, o polimento. E aqui eu tenho os ingredientes que devem fazer essa pintura voltar a brilhar. Que são
duas ou três microfibras, o revelador de hologramas, uma boina de refino de 3 polegadas, que também poderia ser uma de corte, e o composto polidor de refino. Esse daqui é da Menzerna, mas poderia ser qualquer outra marca mais barata. Nos primeiros 5 minutos eu comecei a me dar conta que é pouco provável que esse polimento dê certo, porque eu tive a impressão de que não ia dar tempo. E outra coisa que me fez repensar foi o receio de cansar os braços e não dar conta de fazer tudo na mão, porque o verniz desse carro é considerado duro, como na maioria dos carros europeus. Então eu decidi calcular o tempo que levaria só no capô para poder estimar quanto tempo eu levaria o restante do carro. Como essa boina é de refino, ela não deforma tanto quando eu aplico pressão. E combinando isso com o composto, mesmo na mão, parece que o conjunto está cumprindo com a sua finalidade, que é remover as marcas e defeitos superficiais do verniz. O revelador de holograma serve para ajudar a tirar o composto polidor da peça depois do processo. E como o nome já diz, ele revela os hologramas caso o polimento não tenha sido eficiente, e ajuda na ancoragem da cera ou selante que você for usar depois. Para quem não sabe, os hologramas acabam com o brilho da pintura, e eles são aqueles micro-riscos no verniz que formam um efeito de teia de aranha ao redor do reflexo da luz. Esses hologramas aparecem com o tempo por causa da lavagem inadequada ou pelo próprio polimento, mas a parte boa de fazer tudo manualmente é que vai ser praticamente impossível de causar novos hologramas, o que é bem fácil de acontecer quando se usa uma politriz rotativa, por exemplo. Para minha surpresa, eu acabei até esquecendo que podia cansar os braços. Acho que a preocupação com o tempo curto me fez esquecer. E para estimativa de tempo, eu tive uma ideia melhor. Eu dividi o capô por 10 sessões, que são cada área que eu trabalhei individualmente, e o arquivo da gravação mostrou que eu levei 27 minutos para fazer o capô inteiro. Arredondando, foi meia hora. Então, dividido por 10, vai dar 3 minutos por sessão. Aí eu contei, cada lateral serão 15 sessões, o teto 8 sessões, o porta-malas mais 4 sessões e para-choque mais 4 sessões cada. Somando tudo vai dar 60 sessões. E eu vou multiplicar cada sessão por 3 minutos, que é igual a 180 minutos, que são 3 horas. Bom, nada mal se o resultado for satisfatório, né? Deixa eu contar um fato curioso aqui para vocês. A vitrificação, na verdade, virou um nome comercial para o serviço de polimento mais a aplicação do revestimento cerâmico, né? O que acontece muito aqui na cidade, e vários amigos já passaram por isso em estéticas diferentes, é que o carro sai da estética lindo, impecável, mas passa um tempinho, sei lá, 2 ou 3 meses, começam a aparecer hologramas. O problema é que esses hologramas foram causados pelo polimento mal feito dentro da própria estética. Aí o dono do carro pagou caro por uma vitrificação com proteção de 2 anos, por exemplo, mas por baixo da vitrificação a pintura ficou toda cheia de marcas de boina. Eu não trabalho com isso profissionalmente, mas eu conheço os conceitos, os processos a fundo, porque eu comecei a me interessar por esse universo faz muito tempo, quando nem se falava em estética automotiva no Brasil. E a verdade é que não precisa ser nenhum especialista para identificar um defeito desse. Se você olhar o carro contra o reflexo do sol, a marca de boina entrega na hora o trabalho que foi feito ali. Mas voltando aqui para o nosso polimento, eu imagino que você pode estar se perguntando: mas essa pintura parece que não está tão ruim assim. Mas calma, meu jovem, a câmera que está sendo muito generosa com essa pintura. Aqui você pode comparar esse lado que está cheio de manchas e marcas com esse que eu já poli e já não tem mais as manchas e tem um reflexo bem mais definido. E agora, o que você me diz sobre isso? Embora não seja o suficiente para tirar os riscos mais profundos, esse polimento está resolvendo pelo menos 85% dos defeitos. E como o objetivo aqui não é deixar zerado, mas deixar com uma aparência honesta, mesmo assim eu te garanto que você vai se impressionar com o resultado.
O tempo está acabando e ainda falta fazer o teto inteiro, que é muito grande, e pior nem é isso. Depois eu ainda tenho que aplicar uma proteção no carro inteiro. Meu Deus. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go. Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, have made the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with Daenerys, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the queso, baby, we gonna dip. Was on bad in them apartments. Started hitting the target. Started flooding the market. Started moving smarter until it was about the garden. Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. Feito na mão e olha o resultado. Não ficou nenhum holograma, o reflexo está muito bom e vai ficar muito melhor depois que eu aplicar uma proteção aqui. É muito satisfatório quando você vê um resultado desse, né? Mas espera para ver como é que vai ficar depois de aplicar a cera. E se você também está gostando, dá um like por favor e também se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Agora eu tenho que passar alguma proteção, eu tenho essas duas opções aqui, que a cera de carnaúba, ela dá um reflexo um pouco mais profundo, com aspecto de molhado e tal, é bem facinho de aplicar, ela só tem a durabilidade um pouco baixa, né? Durando no máximo um mês você já tem que reaplicar. Agora eu tenho essa daqui que é um selante, que ele promete aqui 12 meses, mas comigo não chegou a durar 12 meses não, em 3, 4 meses já vai embora a hidrorrepelência. E ele é um pouquinho mais chatinho de aplicar, aplicar e de remover também. Então não me dei muito bem com ele, eu ainda vou decidir qual dos dois eu vou optar aqui. Agora é o seguinte, eu decidi usar a cera de carnaúba mesmo, porque o meu tempo está acabando e ela é bem mais rápida de aplicar. Então eu tenho que aplicar uma camada bem fininha de cera, mas tem que cobrir a pintura todinha. Daí esperar ela curar, que pode demorar de 10 a 30 minutos, dependendo do dia, se estiver mais quente ou mais frio. E depois vir tirando o excesso e dando acabamento, dando o lustro, né? Então, quando terminar a aplicação, eu vou voltar no lugar onde eu comecei, torcendo para que já tenha curado. Daí é só remover a cera, dando o lustro. E essa parte é a mais satisfatória, parece loucura, mas o cheiro da cera complementa a satisfação. Agora o tempo está acabando e eu dei sorte porque a cera já curou. E é uma delícia dar lustro nessa cera, porque a flanela desliza gostoso na pintura, parece que está flutuando. E essa é mais uma característica que complementa a satisfação. Eu queria ver o resultado completo ainda hoje. Ainda até tenho alguns minutos para isso, mas agora o corpo está esfriando e o meu braço está quase caindo, então eu vou entregar o carro daqui a pouco e deixar para ir ver e gravar ele amanhã, mas para vocês vai ser rapidinho. É isso, uma Mercedes abandonada fica assim depois de bem lavada e bem tratada, né? Com os vidros, os plásticos tratados e um polimento feito à mão. E você, faria um polimento manual?
Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e se você gostou, não esquece de seguir o canal e dar o like. Te vejo no próximo vídeo, valeu!